lá no Uber. Conexão de baixo aí. Ele não sabe transmitir. Tá conectado? Foi. Foi, porque essa aí é boa. Agora foi. Pode ir. Como tamo? Estamos ao vivo. Bom, galera, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos aos Jornalistas Livres. Bom, primeiro assim, né? Não vou ficar nessa cena, que quem faz cena aqui é a galera, né? De ficar apresentando, ficar fazendo essa coisa batida, com roteiro e tal. Até porque a gente não se preparou para conversar com vocês. A gente quer que tudo seja muito mesmo surpresa, diferente das entrevistas formais, né? Que a imprensa normalmente faz, né, com várias pessoas. Então, assim, gente, ó, a gente está em São Paulo, estamos aqui no palco do Sesc Belenzinho, que fica na Zona Leste, aqui na região leste de São Paulo, com atores da montagem da peça Quando Quebra Queima, que é da companhia, posso falar companhia de teatro? Coletiva Ocupação, e é um coletiva, tá? Depois a gente vai entender por quê. O que é? A gente tem os hashtags, tá? Aí indicando. Tem os hashtags aí que já estão rolando, né? Que vocês podem já conseguir acompanhar outros conteúdos mais aprofundados da Coletiva Ocupação clicando nelas, logo depois que essa entrevista acabar, muito importante. Importante também seguir o Instagram, o Facebook da Coletiva Ocupação, enfim, cada um deles. Gente, vamos começar porque eu tô falando demais. Né? Bom, eu já vou fazer uma pergunta, aí vocês só falem o nome, o que vocês quiserem dizer, combinem quem vai responder, quem não vai e tal. Mas tem uma curiosidade das pessoas sobre a Coletiva Ocupação no sentido político, não é, dessa ação de vocês. Muito se fala sobre como é que pessoas, jovens estudantes, acordaram num dia nas suas casas e disseram: vamos ocupar uma escola. Como é que é isso, gente? Assim, só pra a gente conseguir fazer tipo uma linha do tempo e chegar até a montagem mesmo, né? Quando quebra queima. É que, na verdade, acho que não existe uma linha muito certa do tempo, assim. As coisas, a gente soube pelos jornais da reorganização, então a gente já levou um choque de início, porque a gente não sabia que era o projeto, nem como ele ia ser implantado. Então a gente chega com um choque de que algumas das nossas escolas que nós estudávamos, inclusive, iam ser fechadas. Então a gente começa a se mobilizar a partir disso, a partir desse decreto que sai no jornal. E aí começam com os atos, e depois as reuniões, e depois os encontros em praças, em parques que a gente fazia. E aí, depois dentro das escolas, e foi muito uma coisa assim de... E cada escola teve o seu tempo também, isso é muito importante dizer, porque as escolas não foram todas, e nem os coletivos no mesmo tempo. Então, cada um se organizou de uma forma, um tempo diferente. Acho que é bem complicado. Se a gente fosse traçar uma linha do tempo, acho que iam ter vários tempos diferentes. Assim. E quando vocês começam a ocupar as escolas, né? Queria ouvir um pouco desse sentido, porque isso que você trouxe, Letícia, essa é Letícia Cai, gente, ela não se apresentou, mas estou falando. Tem essa grande curiosidade mesmo, não é? Sobre como o Ícaro ocupou a sua primeira escola, o Alvin ocupou, a Letícia ocupou. Como foi isso, né? A gente ficou também, os jornalistas, sabendo que vocês estavam ocupando as escolas através dos veículos, né? de imprensa, óbvio. Mas vocês souberam que havia uma notícia de organização escolar do governo Alckmin, para quem não lembra, que ia fechar mais de 200 escolas do estado de São Paulo. E aí vocês, dentro das suas escolas, decidem, pelo que eu posso entender, de uma maneira bem rasa, assim, fazer alguma coisa sobre isso, né? E daí é essa essência só que eu queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, como é que isso nasce, né? Porque vocês não eram atores profissionais antes, né? Vocês talvez não tinham pensado em estar hoje aqui no palco do Sesc, não é? Em rodar o mundo, vocês estão rodando o mundo, não é? Com Quando Quebra Queima. Como é que é isso? Em 2015 veio esse plano, né, de organização, e eu lembro que, tipo, nesse contexto que a Letícia narrou mesmo, de ato, de reuniões, de assembleias, enfim, a gente estava se formando politicamente junto na rua, surgiu o primeiro material, assim, que meio que seria a inspiração para a gente ocupar, que é a Revolta dos Pinguins, né? Foi uma revolta que aconteceu no Chile nos anos 2000,
E, resumindo, os estudantes responderam o Estado ocupando suas escolas, né, lá no Chile. A gente recebeu a cartilha, né? De como ocupar a sua escola. Tinha uma cartilha que rodava em PDF e em material mesmo, no movimento, que era como ocupar sua escola. E aí, a partir do momento que essa narrativa enfim, da Revolta dos Pinguins entrou no nosso imaginário, a gente conseguiu fazer com que se tornasse algo concreto, sabe? Então a gente literalmente ocupou. Então a primeira escola que foi ocupada foi a Escola Estadual Diadema, conhecida como Cefam, no dia 9 de novembro de 2015. E aí a partir daí... Na mesma madrugada, a gente ocupou... o Fernão foi ocupado, dia 10, aí dia 11 mais 4, e aí 5, 6, 20, 40, 100, 200. Eu acredito que aquele número que é mais de 300 escolas foram ocupadas, né? E é louco porque queriam fechar tantas, a gente ocupou tipo o triplo. Então acho que é muito disso, assim, da gente olhando pra nossa realidade atual, pra outras lutas de uma galera que não tá tão diferente da gente, né? Enfim, América Latina. E a gente tomou força junto e junta e fez a porra acontecer. A gente sentiu esse terror bom de 10, 40, 100. A gente correu junto com vocês, né? Vocês lembram ali, não é? Enfim, foi maravilhoso, mas dizer que a gente está mais ou menos agora se transportando de novo para aquele novembro, né? De 2015, quando vocês começam a falar, não é? Sobre como que nasceu, né? Depois da cartilha e tudo mais. Alvin, você vem de uma região que eu já pesquisei mais ou menos a história de vocês, de cada um assim, de uma região bem hostil, né, da cidade de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está sendo essa questão, porque tem os preconceitos de território, não é? Com quem principalmente pula os muros, que é assim que eu acho que vocês costumam falar, não é? Como é que você sente essa questão depois que você ocupou a escola e agora é um ator profissional que roda o mundo, não é? Fazendo a narrativa da luta por uma educação pública de qualidade. Uma das regiões hostis, porque a Zona Oeste ela é grande, a Grande ZO também já é grande por si só, e o João 23, que fica na Zona Oeste, que é de onde eu venho, o nome da escola também é a Escola Estadual João 23, era um lugar muito ruim, horrível. Na época que a gente ocupou as escolas, eu não estava tão ligado dentro da escola com todas as questões que estavam acontecendo com o Grêmio Estudantil, com o recuo da direção, com o diálogo com os alunos. E eu acho que essa que era a questão mesmo, né? Nós éramos atores e atrizes das nossas próprias vidas, sendo que quando ocupou a escola eu não estava lá. Eu nem fazia parte de nenhum movimento, de nada. Eu até era do Grêmio Estudantil na época, exata que ocuparam a escola. E era no final de semana, ia começar a semana, ia ter Saresp. E quando eu cheguei na segunda-feira, a escola estava ocupada e aí os professores pediram ajuda pra gente desocupar a escola, porque eu era do Grêmio e tudo mais. E a gente foi para desocupar a escola, só que aí quando eu cheguei lá, tinha uma menina chamada Renatinha. Grande Renatinha. E aí eu fiquei gritando por eles, tipo, vamos sair da escola, o que vocês estão fazendo? A gente quer estudar. E aí a Renatinha, até o Bacon, tinha o Jesus também, eles falaram assim, olha, calma, a nossa escola vai ser fechada. Mais de 111 mil estudantes serão prejudicados, olha só o que está acontecendo. Olha para a nossa escola, a minha sala tem quase 91 alunos na lista, fechada. Só que a evasão escolar não deixa que esses 91 alunos estejam dentro da sala de aula. E tem muita gente que trabalha fora, que a gente faz parte do EJA, sabe? O EJA vai ser sucateado. Hoje eu olho para o EJA e já não vejo mais o EJA, não existe mais o EJA. Na época, inclusive quando ela falou do EJA, aí ninguém olhava para o que ela estava falando, né? E como a gente já via, a falta de apoio. E aí eu acabei entrando na escola, começando a fazer parte do movimento. Eu entrei, já fui fazer parte da comissão de alimentação. E naquela época mesmo a gente também tinha um não pertencimento ao bairro, até o próprio bairro, tanto que a gente só ia da escola para casa, de casa para a escola. Muitos dos estudantes, poucos faziam cursos nas redondezas, que tem até aqui Urapuru lá próximo, que também foi ocupada em 2016.
Mas por ser uma região periférica, e não ser uma região central, como as escolas do centro também tinham suas dificuldades, as dificuldades da Escola Estadual 23 ou de muitas das quebradas era de sempre estar recebendo tráfego para dialogar, né, para saber se a polícia tinha passado, se eles tinham perguntado alguma coisa, ou qual que seria a frequência que a polícia estaria rondando pela quebrada. Então a gente tinha que antes pedir permissão para eles para fazer qualquer tipo de coisa ou qualquer tipo de intervenção na quebrada. A gente tinha que passar de casa em casa para falar com os moradores, para explicar para eles o que estava acontecendo, se não ia ocorrer qualquer tipo de invasão da escola, né? Tanto que quando desocupou a escola foram os próprios moradores e estudantes. Então tinha um aluno que estava em incondicional, ameaçou ele, dizendo que se ele não estivesse no grupo de desocupação, ele seria levado de novo para a prisão. Tinham alunos que estavam com notas baixas e a direção ameaçava. Então a gente tinha muito essa zona de ameaças para lá e para cá, tanto da polícia quanto da direção, quanto até mesmo dos próprios moradores. Então foi muito difícil, mas difícil mesmo foi ter entrado na escola e tentar tirar os alunos, né? Mas depois que eu acho que eu entendi realmente a luta, eu acho que ficou mais palpável de continuar. Você tá até sorrindo falando. Eu lembro que quando eu te conheci, você era muito duro. Eu lembro disso, assim, nas manifestações a gente encontrava essa galera. E aí posso falar do Ícaro também. A Letícia, então, super brava, gente. Super brava, feminista brava mesmo, né? E tal. E a galera não sorria, porque a dureza daquela luta naquele momento era tão hostil, mesmo conforme todas essas características que você narrou agora, que era mesmo impossível, mas vocês conseguiram traduzir isso para isso aqui. Né? Olha aqui atrás, né? Essa tradução da hostilidade que vocês viveram se transformou em arte plena. Né? Então, é muito legal a gente estar hoje com vocês, é uma honra para os jornalistas livres estar conversando com vocês, assim, e a gente ouvir, não é? E se transportar um pouco para 2015 e ver o quanto vocês cresceram. E por falar em crescer, né? E aí estou falando mesmo de ficar velho, não é o caso de vocês, meu, por exemplo, mas queria que vocês falassem um pouquinho então sobre o presente, não é? Como é que tá quando quebra-queima? Eu sei que vocês já foram para a Europa, não é? Para alguns países. Vocês têm uma turma grande, não é? De atores, não é? Que, enfim, oriundos todos de escolas ocupadas. E, enfim, que vocês quiserem nesse momento dizer, e a gente vai papeando aqui. Né? Daqui a pouco eles têm apresentação pra gente. Eu tô aqui tentando já estão falando aqui pra eu já ir pro final e eu vou tentar assim. A gente pode marcar um segundo papo no outro dia, mas só pra já ir pro presente e vocês falarem do que tá acontecendo agora. Eu acho que uma coisa importante para se dizer sobre a coletiva e também sobre a criação da peça é que a gente viveu muita coisa no movimento. A gente passou por muita barra, a gente sofreu muita repressão, a gente terminou a luta assim, todo mundo destruído, e foram coisas boas e coisas muito ruins. Mas, de certa forma, como grupo, a gente se juntou para sarar essas feridas, em conjunto. E a gente nasce muito disso, de um do outro, assim, cuidando, de realmente sentar e conversar se a gente está bem, de sentar e fazer exercício para espairecer, para fazer outras coisas, porque a gente realmente não estava bem. Depois do que a gente viveu, do que a gente passou, a gente precisava de alguma coisa para seguir ocupando outros espaços de outra maneira, que a gente sabia que daquela mesma a gente não ia conseguir. E até tinha uma pressão, né, de tipo, o que vocês vão fazer, o que vocês vão fazer agora, para onde vocês vão? E aí a gente ficou meio louco, assim. Então a gente se encontra como grupo para se curar, de verdade. E aí a gente começa a fazer exercícios, a gente começa a se encontrar, começa a conversar. E a gente queria realmente, a gente sentar e falar, o que a gente quer deixar dessa luta? O que a gente quer mostrar para as pessoas do que a gente viveu, do que aconteceu. E aí a gente escolheu que a gente, mesmo tendo passado por tudo e nossas dores, as nossas lutas, a gente ia mostrar elas de outra forma. Que a gente ia transformar as nossas vivências, as nossas dores em outra coisa. E aí o que seria isso?
E é o que a gente construiu, né? Quando o Quebra-Queima é muito sobre as pessoas que nós somos e que nós construímos durante esse processo de luta. É muito mais do que só uma peça sobre as ocupações. É mais sobre todas as transformações que nós vivemos a partir disso. Cada um, vocês podem falar um pouquinho pra gente já encerrar, e aí vocês convidem as pessoas, por favor. Meu último dia, né? Amanhã sim. E se vocês quiserem anunciar amanhã, outras agendas também, já aproveitem, mas a gente pode marcar um segundo papo, porque eu tenho medo de tomar bronca de diretor de teatro. Então eu vou obedecer pra gente ter uma outra chance de falar com vocês, tá bom? Eu acho que, enfim, você disse tudo. E tem uma coisa também que vale lembrar, que teve ocupação em 2015, só que 2016 também teve, né? Ocupação tanto das ETECs quanto de algumas escolas estaduais, enfim, por várias pautas de merenda e várias pautas, enfim, de manutenção da escola pública, escolas municipais, fábricas de cultura. Então, essa luta que, tipo, e que eu não digo nem que começou, mas que, tipo, explodiu em 2015, perdurou por 2016, e ainda em 2017 tiveram várias mobilizações, e aí é muito que a Letícia fala de uma continuação, assim, sabe? E de ver essa continuação como... É isso, a gente sempre teve a questão de se auto-organizar, né? Então essa questão do autonomismo sempre foi muito forte no movimento. E eu vejo muita coletiva como nós, enquanto artistas autônomos, nos reunimos nessa nova coisa, e que agora tem a ver com dança, teatro, performance, e como a gente consegue, né, falar, se comunicar a partir disso, assim. Então uma continuidade... eu não digo nem mais colorida, mais prazerosa, que às vezes a gente, enfim, deusa muito. Mas eu acho que é sobre encontrar outras formas de fazer valer a nossa voz, sabe? E outros espaços, né? Eu acho que é isso, né? A gente vem com essa explosão de 2015, aí tem 2016, a gente continua com muita luta, mesmo levando porrada, a gente sabendo quem é o Estado. E 2017, a gente continua com muita luta, e a gente vai morrendo. A gente vai morrendo, vão sucateando, vão tirando mais verbas da educação, vão tirando verba da cultura, e a gente vem entrando nesse mundo da cultura, envolvido com educação, que é o que a gente faz na nossa peça. A gente estava fazendo muitas oficinas com o SESC, a gente está fazendo muita oficina nas nossas jornadas, nas nossas temporadas. A gente encontra com muitas crianças, muitos jovens. A gente vai começar agora nas escolas, nas fábricas de cultura, nos centros culturais de juventude. Já tem datas, essas coisas? Vocês querem depois passar pra gente? A gente pode colocar lá no post também. Essas datas a gente só vai divulgar depois. Tá bom. Em novembro sai. Em novembro. Em novembro a gente vai O lançar um diretor tá cronograma. ajudando a gente. Em novembro a gente vai lançar um cronograma, e aí tudo certinho também. É importante lembrar que a gente escolheu escolas de todas as regiões, né? Até porque a gente sabe que é importante a gente estar em todos os espaços e não centralizar isso. Inclusive escolas de quebrada, que foi a nossa prioridade nesse momento agora. Quem quiser contratar vocês, a gente tem que aproveitar sim os nossos espaços, não é? Tem algum e-mail, algum contato que vocês já podem deixar, porque tem gente que vai estar assistindo aí, mas tem gente que vai assistir depois. A página do Face é Coletivo Ocupação, a do Instagram é Coletivo Ocupacão, porque não tem esse cedilha no Instagram. E o e-mail é coletivaocupacia@gmail.com. E aí chama nós no probleminha. Chama no probleminha. Deixa eu falar só uma coisa rapidinho. Se vocês tivessem que falar uma palavra sobre Chile agora, que palavra vocês definiriam? Cada um. Fogo. Acho que queima, chamas. levanta. Forte isso, hein? Muito bom, gente. Obrigada. Assim, boa sorte pra vocês. Acho que vocês estão, assim... Acho que quando vocês falam dessa coisa que todo mundo ficou cobrando ali, é porque eu acho que quem é de luta, e não tô falando só das esquerdas, mas esse plural mesmo, esquerdas, tô falando de quem tinha necessidade de ver alguma coisa acontecer nesse país, viu no processo das ocupações das escolas, uma luta política significativa, foram vocês que fizeram, né? Então a gente só tem a agradecer vocês terem recebido a gente aqui, terem feito essa luta e estarem com esse espetáculo lindo, né? Que é o Quando Quebra-Queima. Depois a gente vai colocar as datas, vai transformar isso em texto, mas eu já quero pedir uma nova agenda com vocês, pra gente falar de temas que vocês podem sugerir, inclusive, e a galera que assistiu essa transmissão ao vivo pode também encaminhar perguntas, temas, pra gente fazer um novo encontro com a galera da Coletiva Ocupação, beleza? Quando quebra-queima, hein? Valeu, galera! Ai, gente, esqueci de chamar pra amanhã.
Quer chamar? Dá tempo, Dá tempo? dá tempo. Não, Não dá tempo. Não, tá. Amanhã, ó, sábado, Sesc Belenzinho, apresentação 8 horas quando quebra-queima. São Paulo, gente, tá? São Paulo. Só vem. Vem. Valeu. Gente.